bem-vindos a mais um programa Amigos da Arte. Hoje vamos ter um bate-papo aqui cultural com o nosso artista Francisco Belucci. Tudo bom, Francisco? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Francisco é daqui da nossa cidade vizinha, Serquilho, né? Isso. E artista plástico, é isso, Francisco? Isso, artista plástico. Nós vamos estar conhecendo ele juntos aqui. Eu também é a primeira vez que estou conhecendo ele, já vi o trabalho dele, né? Conheço um pouco. E a gente vai ter um bate-papo aqui para ele poder explicar para a gente qual é o lugar dele nesse nosso espaço cultural aqui da nossa região. Eu via os seus quadros e confesso que fiquei encantada, muito, muito específico, muito bonito. E antes que você comece, eu gostaria até de falar um pouco o que eu senti do quadro, para depois você tentar explicar se tem alguma coisa a ver. Eu achei uma arte mística, eu achei matemática e sensual. Foram 3 coisas que eu vi na sua obra. E aí depois você discorre um pouco sobre essa minha visão. Tá. Gostaria que você começasse contando como surgiu a arte na sua vida. Bom, veja bem, a minha formação é totalmente rural, né? Então, eu nasci no sítio, até os 15 anos eu fiquei no sítio, né? Então, o primeiro contato com a arte é a arte natureza. Sim. Você pode ser chamado assim, né? Então lá eu conheci os movimentos, as cores, né? A luz. Por exemplo, a chuva, né? É um movimento. Sim. O vento, os pássaros pode ser considerado a música e assim por diante. Então, lá foi o primeiro contato. Eu saí do sítio com 15 anos, aí que eu fui para o Serquilho. Mas eu comecei a estudar a quinta série, na época era a quinta série, hoje eu nem sei que. Com 18 anos. Foi ali então que eu comecei a ter contato real com a arte, né? Através dos livros de história. Aí eu conheci coisas do Egito, fiquei fascinado. Aí eu entrei em contato com no livro, algumas praças europeias, né? Onde tinha aquelas esculturas. Então, a partir desse momento, realmente, olha, desencadeou tudo, né? Nessa parte de arte. E também comecei a colecionar gênios da pintura, onde eu trazia todos esses pintores aí. E mestre da música, então eu tive contato nesse sentido. E também comecei a desenhar. Aí começou a aparecer os desenhos. E toda vez que eu pegava um lápis, um caderno, aparecia o que você está vendo aí, o que você falou. Não tem jeito. Não tem jeito. Que legal. Aí eu procurei alguns cursos de pintura, mas não deu certo. Eu procurei aqui em Tietê, tive algumas aulas, procurei em Tatuí, também tive, mas não deu porque eles colocavam... Regras? Não, um quadro para mim pintar. Para você pintar, para você reproduzir, né? E não dava certo, porque... Que é o método que eles usam, né? Pra gente aprender, né? Mas não deu certo. Não deu certo porque nem os meus eu consigo desenhar de novo, né? Uhum. Aí eu fiquei sabendo que em Piracicaba estava tendo umas aulas lá. Só que fiquei sabendo depois que o professor era Norberto Stora. Ele já era um artista, né, com nome já, fazia exposições na Europa, mas também foram 3 aulas só. A prefeitura, não sei porquê, lá pararam com... Mas nessas 3 aulas, como eu comecei as aulas já estavam andando, eu levei 2 quadros para o professor ver. Até ele eu não sabia nem quem ele era. Falei, puxa vida. Ele encaminhou, né? Aí para mim levar ele até o carro, para ver os 2, não foi fácil, porque ele falou, traga aqui para me ver, para as pessoas verem. Aí até que fim ele foi. Aí ele foi lá, a hora que ele viu os 2 quadrinhos, eu falei, isso aqui pode esquecer, isso aqui não é você, não tem nada de você isso aqui. Que era o paisagem. Sim. Falei, você é isso aqui. Tudo bem. Aí voltamos do almoço, né? Aí ele colocou um vaso lá para todo mundo desenhar. Aí todo mundo estava dizendo, aí a pouco ele aparece meio quietinho e falou, você não. Você vai colocar em cima disso aí o que você faz, o que está dentro de você. Nossa, que legal. Ele impulsionou, então, né? Aí foi fácil, né? Porque ele mostrou o caminho para você e ele te deu essa liberdade, né? Daí chegou num determinado momento, ele
parou, né? Aí ele pegou o meu trabalho e mostrou para todo mundo, né? E nas outras 2 aulas, tudo que fazia ele mostrava para o pessoal. Ficou até ficou até meio esquisito. Não, mas eu entendo, porque assim, é uma maneira que a gente tem, às vezes, de mostrar para os alunos que cada um tem o seu caminho. Olha, ele está conseguindo, ele já enxergou o caminho dele, está conseguindo seguir. Vocês têm que buscar o de vocês, né? É isso. Bom, enfim, 3 aulas só. Foi o que realmente valeu a pena. Porque copiar não dá certo. E Eu não aí consigo copiar. você estava contando aí, eu já tenho algumas coisas assim lá do comecinho, quando você falou da natureza, do sítio onde você morava, né? Essa visão que você teve quando você morava no sítio, essa visão dos livros de história que você teve também na 5ª série, isso já é muito específico seu, né? Porque toda criança, muitas crianças têm a oportunidade que você teve, tanto de ver a natureza de perto, quanto de ver ali as grandes obras, né, do mundo. Porém, o seu olhar já te puxava para aquilo, Sim. né? Então é uma coisa que estava dentro de você, você escutou desde cedo aquilo e você teve esse apoio dentro da sua família? A família achava legal, te dava coisas para você pintar? Como que foi? Não, porque nós viemos de uma família muito pobre, né? Isso não... Deixa pra lá essa Isso não ia dar camisa para ninguém? Eles falavam isso para você? Não, isso também, mas é que o que restava no meio de tudo isso era a imaginação, né? Então usava-se muito a imaginação, mas o valor da arte nem eu mesmo ainda tinha nessas alturas, né? Eles menos ainda, né? Então apoio deles nesse sentido eu não tinha, porque eles não tinham essa visão, né? Tem que trabalhar, sobreviver, não tem essa na verdade foi fluindo em você de uma maneira natural. Sim. Nunca ninguém cortou, também nunca ninguém incentivou, Não. mas você sempre achou o seu momento de exercitar aquilo. Sim. De acordo com a sua etapa de vida, você conseguia encaixar aquilo na sua vida de alguma forma para você como que a gente fala? Botar para fora, botar né? Para fora. Que legal. Foi a forma que foi encontrado, né? E depois eu passei a participar de salões na Cerquilho, alguns fora, e também passei a visitar museus. Aí eu tive a oportunidade de visitar museus desses mestres aí. Nossa, entrar em contato com a Renascença, com o Barroco, com o Aleijadinho, que temos o Aleijadinho aí que é fantástico, né? Então eu comecei a ver tudo isso presencialmente, né? Então a arte andou nesse sentido aí, mas não sobrevivo dela. Não sobrevive dela, né? Mas às vezes até o fato da gente não sobreviver dela deixa ela mais viva dentro da gente muitas vezes, né? Eu acho que a gente não pode julgar. Sim. É lógico que a maioria dos artistas gostaria de viver de arte, aquilo que a gente ama, que a gente faz. Porém, a gente tem que aceitar também a forma com que aquilo entra na vida da gente e né, não viver de tristeza, né? Se é dessa forma que você vai viver de arte, vamos deixar que isso aconteça na sua vida. Você estava falando aí desses momentos presenciais com a arte mundial. Isso é que te inspira? Fala um pouquinho para mim sobre a inspiração. Então, a inspiração é interessante, talvez vá contradizer um pouco. Ótimo, a gente tem que mostrar que nada é eterno, né? Nada é Eu acredito no dom. Eu acredito que tudo o que você faz está dentro de você já. Você apenas passa para o papel, para a dança, para o instrumento. Né? Você apenas... Quem escreve o livro vai escrever o livro. O que está dentro você transfere. Então, eu não acredito na inspiração, entendeu? Não? Não. Você pode estar mais assim, solto, mais animado para fazer aquilo que já está dentro de você, para você liberar. Porque se você for analisar o pessoal lá da Renascença, por exemplo, você pega o Da Vinci, o Michelangelo, eles eram pagos para fazer aqueles trabalhos, né? Então eles não tinham tempo para ficar se inspirando. Inclusive eles faziam na correria para entregar, para poder ganhar o dinheiro, né? Sim, Quando a gente estuda isso, que a gente vê essa realidade, né? De um Beethoven, de um Mozart, da necessidade que eles tinham de compor, né? E de entregar aquele trabalho. E hoje a gente fala, nossa, que obra-prima,
e eles fizeram aquilo, né, de uma forma... Você citou Então, Mozart, por exemplo. Mozart tem uma história que diz que ele ouvia, né? Tinha um anjo que tocava o instrumento, né? E de fato tem as partituras dele, uma grande parte dela é tudo direto, não tem nada editado, vamos dizer assim. Era direto mesmo. Naquele filme Amadeus mostra muito isso. Ah, legal. Voltando aos, quando você vê uma escultura de Michelangelo, Davi, por exemplo, ele pegou um bloco lá de mármore, tirou os excessos e sobrou Ele já aquela. visualizou Nossa, aquilo. visualizou. Ele- Você vê a obra, né? Uma delas, depois tem a Pietà, a Capela Sistina, inspiração, olhando para o teto, pintando, pingando tinta. Sim. Né? Então, eu não acredito muito nessa tal inspiração. Inspiração. Entendeu? E talvez para essas pessoas que têm o dom, que realmente, né, a gente percebe que é nítido o dom das pessoas, esses grandes artistas, né, não tem nem como a gente falar que eles não é o caminho do dom. Mas a oportunidade, ela trabalha associada com o dom, você acha? Existem pessoas que têm o dom, mas não têm oportunidade, não conseguem extravasar isso, você acha? A maioria, penso eu, ele não vai descobrir por dois motivos. Sobrevivência física, né? Trabalhar, tem que trabalhar, porque a massa ela tem que sobreviver, né? E por preguiça também, não tem muito interesse, né? Porque para tudo você tem que ter interesse. Você tem que ler, tem que estudar, tem que correr atrás. Sim. Nada vem de graça, né? Agora, me permita fazer um parênteses aí nessa preguiça. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui, né? Ele estava me contando que ele está fazendo mais uma graduação aí dentro já do currículo dele e com certeza deve estar estudando alguma coisa que beira isso. Essa preguiça, ela é uma coisa atual? Ela é uma coisa dos jovens de hoje, do mundo de hoje? Ou ela sempre existiu? Porque a gente percebe que muitas pessoas, eu percebo isso ao meu redor, eu acho que muitas pessoas hoje poderiam pessoas que têm esse dom e que têm, sabe, que têm um potencial, às vezes ficam escondidas através, né, por causa dessa preguiça. Existe isso? Ou é só uma impressão minha? Sempre existiu? É que a preguiça de hoje, talvez ela é mais causada pela falta de perspectiva, né? Que perspectiva tem um jovem hoje? E o que causa essa falta de perspectiva? Excesso de informação? Excesso de concorrência? É excesso de informação, porém é falta de vontade mesmo. A maioria tem falta de vontade, porque as oportunidades elas estão ali, né? Só que poucos vão procurar. Antigamente tudo era um pouco mais difícil. Antigamente tudo era mais difícil um pouco e as pessoas precisavam se movimentar para conquistar alguma coisa. Sim. E hoje as pessoas não precisam se movimentar tanto para conquistar essas coisas, as mesmas coisas. Por exemplo, hoje todo mundo tem um celular. Então, muitos anos atrás, como que a gente podia falar que qualquer pessoa ia ter um celular, né? Então, isso causa essa preguiça, essa... Está dando a impressão que tudo pode vir facilmente, né? Não precisa de esforço. Não. Aí, olhando pelo lado da psicanálise, tá sendo educado as crianças para não ter frustrações. E quem não tem frustrações vai enfrentar o mundo de uma forma totalmente errada. Porque o mundo não vai se dobrar para essa criança. Então eles estão esperando que venha, né? Esperando vir. E não vem nada. Se você não correr atrás, se você não for bom naquilo, você não vai conseguir nada. Legal. Então, a gente, na verdade, aqui o Francisco tem vários dons, né? E a psicanálise, que é o que ele está cursando, né? Que ele vai aí exercer e já está, de certa forma, até já agindo um pouco atuando um pouco nessa área. Eu acho que dá um bom programa, né, Francisco, para a gente falar um pouco da psicanálise e também da sustentabilidade, que também é um ramo seu, inserido na educação. Sim. Através disso, o que a gente pode ajudar
os jovens. Eu acho que a gente pode marcar para um próximo programa esse assunto, você não acha? Fique à vontade. Porque senão a gente Pode. vai sair do mundo da arte, porque tá ficando super interessante. Tá. Eu não queria cortar, mas tá ficando muito interessante, mas a gente vai fugir um pouco. Quer voltar à parte? Vamos voltar. Eu acho que a gente tá fugindo um pouco daqueles quadros lindos que Tá. eu vou poder mostrar aqui para as pessoas, né? No final do programa eu vou deixar aqui para vocês aí uma exposiçãozinha dos quadros dele, para vocês terem uma noção aí da arte dele. E como é uma pessoa com muito conteúdo, eu acho que a gente vai voltar então no próximo programa para poder discutir um pouco esse lado da psicanálise que assim, nossa, é muito interessante e eu tenho certeza que ele tem aí um caminho que através da arte, da psicanálise, da sustentabilidade, a gente vai juntar tudo isso e vai ajudar a humanidade. Pelo menos vamos fazer a nossa parte, né? Não é? Opa! Então, voltando um pouquinho lá na arte, nos seus quadros, né? Eu queria que agora você falasse para mim, eu acho que você já explicou que você acha que a arte é um dom, Sim. né? Que a pessoa tem, que a inspiração pode até existir, mas é muito pequena, ela não é a grande responsável pelas obras. Na minha concepção, tá? Sim, legal. Você tem mais alguma coisa para falar tecnicamente do que seria a arte pra gente? Que eu acho muito interessante uma pessoa que tem esse conhecimento poder passar para as pessoas, né? A arte, na realidade, ela pode ser também cura, né? Porque existe a arte-terapia. Então, a arte, ela tem ela vai Você está voltando no assunto, mas tudo bem. Acho ótimo. Volta no assunto, pode entrar. Porque esse tema é ótimo. A arte, ela vai, né, ela nos dá a emoção desde a tristeza até a alegria. Ela é uma válvula que tempera ali. Porque é muito emocionante, né? Tanto é que tem uma psiquiatra aí chamada Nice da Silveira, ela aplicou muito isso lá na década de 40. Ela tirou aquelas pessoas que eram esquizofrênico, tratado com eletrochoque, isolamento. Das casas de recuperação. Nos hospitais psiquiátricos lá no Rio de Janeiro. E passou a dar tela, pincel, né? Argila. A arte-terapia, Nossa, né? fez um trabalho. Até quem quiser assistir o filme, tem um filme que mostra isso aí. Coração da Loucura. Legal. É um filme muito interessante, é meio chocante, mas é muito bacana o filme. Coração da Loucura? Isso, é. Legal. A protagonista é a Glória Pires, trabalha filme trabalho nacional. muito... É filme nacional. Que legal. Muito bacana. Para entender melhor o que é a arte, né, nesse sentido aí também. Puxa, que legal. É por isso que eu falo, é um pouco do mesmo assunto sempre, Sim, né? Então vamos entrar agora Mas naquela... só terminando a inspiração. Sim. Olha para você, por exemplo. Eu não consigo imaginar você não fazendo o que você faz. Eu não consigo imaginar você dentro de uma estrutura, uma instituição burocrata. Imagina você, esse tempo que você já viveu, sendo uma pessoa burocrata. Eu não acredito que você conseguiria. Então é difícil. Você está usufruindo do seu dom, né? Sim, eu com certeza transformaria a estrutura burocrática numa coisa totalmente diferente. Eu ia aplicar uma festa. Eu ia aplicar lá alguma coisa diferenciada, como eu faço em tudo na minha vida, sim, né? Eu também acredito muito nesse dom que você fala, que vem de dentro. É uma coisa que às vezes eu sinto que algumas pessoas têm esse dom e não conseguem usar. Sim. Então, né, fica aí uma pergunta: como a gente poderia ajudar essas pessoas, né? E aí eu acho que a gente entra nessa terapia que ele estava falando. Ou como eles poderiam se ajudar, né? Também. Mostrar um caminho, a gente abrir um caminho, a gente mostrar alguma coisa. Muitas vezes o nosso mundo, a sociedade em si, ela valoriza muito mais a parte burocrática do que essa liberdade, né? Essa liberdade de você ser quem você é. Então, isso é uma coisa que dificulta para muita gente, né? E aquilo que vem também dos nossos pais, dos nossos ancestrais, né? Sim. A gente acaba ficando meio preso. Uhum. Mas assim, voltando então ali nos seus quadros, na sua arte, aquilo que te move, né? Aquilo que você conseguiu botar para fora de todo esse tempo que você enxergou o mundo com os seus olhos, né? Com o seu dom. Fala para mim, por que eu enxerguei a matemática
a mística e a sensualidade na sua obra. Você aceita? É isso Não, mesmo? Faltou alguma coisa que que eu não enxerguei? Não, não ali é você que projeta essa imagem baseado naqueles desenhos que estão lá, né? É que nem aquela coisa que os psiquiatras dão para aqueles As desenhos que as pessoas... as pranchinhas lá. Que aí você enxerga ou um morcego ou você enxerga uma borboleta. Sim. Eu enxerguei aquilo. É o que você projeta essa imagem. Na realidade, o que tem bastante, ela tem mesmo sensualidade. Porque a mulher eu entendo como a geradora da vida. Então ela tem muito vida. Né? E também... A Grécia é perfeita. Eu enxerguei todo esse trabalho. Quando você falou que você viu isso nos livros, é o que eu enxergo no seu trabalho. E também muita água. Você pode ver Sim. céu azul, né? Céu, natureza, água, né? Natureza. Então, mas uma natureza criada. Não é uma natureza que você via. Você criou a natureza do seu formato, né? É tudo muito inconsciente, né, Anabete? Eu acho tudo muito legal. Inconsciente isso aí, né? Você sabe que eu acho que todo artista tem um pouco de cada arte, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer, às vezes eu estou estudando, eu estou numa aula teórica sobre uma matéria e eu fico rabiscando a folha. E eu deixo acontecer as folhas e sempre acontecem flores, folhas, boca, olhos. São sempre as mesmas coisas e vai criando. A hora que você vê meu caderno, ele está estampado. Está surreal. Tá surreal, exatamente. E isso é uma coisa muito gostosa de fazer. Eu nunca usei isso. Não posso dizer que nunca usei, porque já usei numa tela. Eu também já pintei algumas telas. Tá. E também não consegui fazer a retratação. Eu consegui fazer uma marina, 2 flores, só, que a professora mandou. Eu não consegui fazer casarão, que tinha que fazer. E assim, não gosto nem das flores e nem da marina que eu pintei. Sim. E eu desenho muito corpo humano. Muito nu, muito corpo humano, sabe? E também pessoas sem olhos, pessoas só com boca e cabelos coloridos. E é muito gostoso ver a sua arte e você falar isso, porque eu não me considero uma pintora, mas eu gosto de fazer esse tipo de arte, né? E pintei acho que 2 quadros de Degas, assim, que eu olhei e pintei parecido, né? Sim. Mas também eu não quis ficar presa àquela técnica e aquilo que eu estava vendo. Eu fiz uma cópia do quadro dele, mas assim, no meu estilo. E é muito gostoso essa liberdade. Em cima, né? Eu criei em cima, é muito gostoso essa liberdade de você fazer isso. Eu enxergo muito isso no seu desenho. Bem o que você falou do seu professor, você desenha o vaso, mas você sai fora dele. Sai fora, deixa a sua mente criar, né? Exatamente. E a matemática talvez tenha ligado, tenha realmente uma ligação com esse lado místico, que tudo no mundo é geométrico, né? Sim. Que tem lá a geometria sagrada. O seu é bem geométrico, você trabalha bem isso, né? Então pode ter, sim, essas... Mas embora é mais a pessoa que projeta uma imagem. Tanto é que teve numa exposição em Jundiaí, uma senhora perguntou para mim, isso aqui é um anjo? Falei, se a senhora viu um anjo, então é um anjo. Você nunca tinha enxergado um anjo não, nessa de imagem? hipótese alguma, não tem nada de anjo lá. Olha, que incrível. Não, muito pelo contrário, não tem nada de anjo. Mas é ela, né? Ela projetou aquela imagem lá. E a sensualidade, ela existe mesmo e acabou, não tem jeito, né? Tudo é muito sensual. Sim. A dança, é tudo muito sensual, né? E você tem uma liberdade para trabalhar isso, né? Na sua arte. Eu achei bem interessante, porque você mistura tudo. É surreal, como surreal, que se chama? Né? Você se considera dentro de uma técnica dessas? É surreal mesmo. Né? E aí tem aqueles outros quadros também que você fez, que eu até achei que eram pintados, e aí você falou pra mim que você montou aquilo lá, né? Aquilo lá no computador. Mas aquilo lá foi um dia que estava sem fazer nada. Tem dia que você tem que tirar um dia para não fazer nada, senão fica meio... Aí sim sai essas loucuras no quadro. E aquilo lá foi umas brincadeiras, mas tem mais, tá? Aquilo foi um passatempo meio momentâneo só. E nesse passatempo momentâneo, nesse quadro que você criou no computador, como você considera que você usou sua arte? Através das cores e das formas ali? Cor e forma. Cores, né? É geométrico mesmo. Tem muita geometria naquele lado. Muita matemática. Muita coloração, muita cor e é isso aí mesmo.
E assim, eu tenho uma curiosidade porque você intitulou eles de cidades, né? Isso, é. Eram nomes de cidades. E era a sua imaginação? Você foi imaginando aquilo que a cidade lhe trazia, você colocava ali? Você criou as cidades? Você fez assim a imagem que você tinha daquela cidade através daquelas figuras? Alguns setores, né? Porque você pega para Dubai, eu não conheço, né? Mas aquilo que você, a Mas imagem que você tinha é de uma Dubai, você imaginação, é tudo retratou ali. imaginação. É tudo a imaginação, né? Você pega um quadro de Salvador Dalí, imagine as visões fantásticas Loucas. dele lá, É, né? que Então é legal. tudo a imaginação, né? E você faz isso na sua casa? Sim. Você tem um cantinho, você tem uma regra para isso, você não tem regra, você tipo mantém. Porque eu falei para você que eu já pintei, eu realmente já pintei vários quadros, mas fazem 15 anos que eu não pego numa tela. Olha, eu até tenho um cantinho, mas eu não tenho esse ritual, não. É, por exemplo, a tinta, eu tenho preguiça de ficar misturando naquela plaquetinha lá. Ah, Eu legal, eu pego, também sou assim, gente, eu, estou me identificando aqui. eu pego direto na bisnaga Sim, e misturo direto lá. na Se eu tela. fazer uma maçã, eu põe o vermelho lá, aí eu pego outra. Tudo não, se eu ficar misturando lá, não tenho paciência para isso não. É Então, tudo que muito coisa, direto, é. não? E Isso. aí dá aquela cor que você viu ali. E você teve algum momento na sua vida, porque assim, o artista é muito assim, né? Eu tive um momento na minha vida, por exemplo, esse momento de pandemia que a gente passou. Eu não sei como é no seu trabalho, se você teve que ficar isolado ou não, se você parou em algum momento, mas isso mexeu com o seu lado artístico? O fato de você ser obrigado a parar com outras coisas, isso te leva à arte ou não? Na realidade não houve alteração. Para você No não. dia a dia não. Então você não sentiu nada Não. em. É mais as pessoas em volta, né? Eu não sou. Talvez eu tenha um pouquinho de negacionista. Mas nada de terraplanista, pelo amor de Deus. Aham. E se você. Você já passou pela sua cabeça se um dia se você tivesse simplesmente só se dedicado a isso? Como seria a sua vida? Será que você iria Não, gostar? na época eu estava tendo vários convites para. Para fazer Estava exposições, tendo. para. Eu penso que se eu tivesse dedicado mais, sim, eu estaria longe. Teria realmente expandido isso aí. Mas isso não te traz nenhum tipo de tristeza ou de arrependimento de não ter ido? Não, nem um pouco. Não. Não. Você gosta do que você viveu e do que Sim, você está aprendendo e da. sim. Legal. Uma vez também, eu acho que assim, é sempre uma troca, né? Você me Sim. desculpe estar falando, mas Não, pode ficar à vontade. é Ué. tão gostoso Sim. essa conversa. Uma vez eu fiz um curso e uma professora de dança numa cidade, né, distante, e a gente foi assistir algumas companhias de dança lá no Rio de Janeiro. E eles tinham um trabalho muito específico, sabe? Em 3 pessoas, um trabalho de dança contemporânea muito específico, muito. até, até um pouco deprimente. E aconteceu um erro muito visível durante a apresentação deles, mas assim, visível para eles, né? Sim, Para o sim. público, uma Básico. luz que acendeu antes da hora e mostrou alguém fazendo alguma coisa que não era para ter mostrado. E aquilo causou uma sensação entre aqueles 3 bailarinos que o público percebeu. Depois disso, a dança acabou. Nossa. E aí eles quase se bateram ali e não conseguiram nem agradecer direito as palmas. Uma coisa muito tensa. E essa professora do curso estava comigo, a gente foi assistir, a gente sentou do lado no ônibus e ela fez um comentário comentando assim comigo. E eu falei que eu era de uma cidade pequena, que eu fazia curso, que eu gostava muito de trazer para cá as coisas, né? E ela falou da grandiosidade de você fazer dessa forma, sabe? Que nem sempre ela mostrou o trabalho deles, que estava sendo muito reconhecido no teatro, no Rio de Janeiro, mas aqui, qual é o valor daquilo que se faz e que você faz com tanto empenho que às vezes você para de viver o que também tem ao redor? Você consegue me entender? E ela estava falando assim, às vezes um artista que leva para a sua cidade do interior uma arte, assim como você sempre expôs a sua arte aqui para as pessoas do interior e ao seu redor, aquilo lá às vezes tem um valor até maior do que. Sim. Você entende? Sim. Eu acho que é importante para
para o mundo, que existam também artistas que não vão virar um Mozart, entendeu? Mas que fiquem ali dentro do seu núcleo e que consigam fazer uma diferença. Nunca foi a preocupação, né? Não tinha essa vontade desse reconhecimento aí, né? Mesmo porque dizem, né, que o reconhecimento para os artistas só depois que morre, depois que né? tá porque vai para além. É verdade. Então, essa preocupação nunca teve. Teve Que outras legal. prioridades. Mas a arte eu gosto muito. Não, nem precisa falar. Música, então, nem se fala. Aí quando você une a dança, esse movimento, né, todas essas coisas aí. Porque a dança, na realidade, é o movimento da alma, né? Sim. É um negócio muito fantástico. Aí você une a dança com a É música. a fala da alma, né? Nossa, não tem como não ficar emocionado, né? Sim. E a pintura, nossa, teve pessoas que olhou pro quadro meu e ficou, nossa, sentou num canto, ela ficou estranha. Eu não sei o que ela mexeu. A arte tem o dom de mexer com as pessoas, né? Tem essa... Eu achei estranho, mas eu não sei fazer o quê? Não tem como. Então a arte ela é muito bonita, é muito emocionante. Pena que parece que estão perdendo um pouco a sensibilidade em relação à arte, né? E aí cabe a nós aqui, né? Mostrar. Fazer força para que isso realmente não aconteça, para que essa queda não exista, né? Então o programa Amigos da Arte, né? Sim. É uma vitrine para trazer aqui artistas, para mostrar para vocês arte, para poder falar um pouco disso. Às vezes eu falo assim, poxa, nosso programa ele é diferenciado nesse quesito, porque a arte, a cultura não faz tanto sucesso, né? Como um Big Brother, uma fofoca, ou a política, ou tanta coisa que as pessoas às vezes se interessam mais. Mas é tão importante que a gente mantenha isso na sociedade vivo, né? Para que as pessoas possam. E eu tenho certeza que atinge algumas pessoas, assim como a natureza te atingiu quando você era criança, né? Sim. Assim como o livro de história te atingiu na parte de arte quando você era jovem. E aí a gente está aqui fazendo nosso papel, então, né? De trazer esses artistas aqui para vocês poderem escutar. Você, além do talento, tem essa coragem. Que bom. Parabéns para você, viu? Obrigada. Eu acho que é o dom, né? É aquilo que você falou. É aquilo que eu enxergo como verdade, é aquilo que eu enxergo como necessário. Acho necessário que a gente fale de diversos tipos de artes, que a gente demonstre aqui que nem todo mundo pensa igual, né? Que cada um tem uma visão. Como é gostoso escutar. Uma vez eu perguntei para uma amiga minha sobre a inspiração dela, uma compositora, e ela me explicou que ela também não tem inspiração, ela tem técnica, ela vai lá e ela sabe o que ela tem que fazer e ela faz, né? Então é incrível e ela faz coisas lindíssimas. É que além da técnica, Ana Beth, tem que ter algo dentro, porque não, né? Não adianta só ter a técnica. Não, lógico. Tem que ter algo a dentro. técnica, eu falo Pra a técnica dela, a técnica que ela usa para executar aquilo. Né? Então não é uma técnica pré-moldada, uma técnica pré-existente, não. Não estou falando da gente combinar as cores da tinta antes de colocar na tela, né? Mas a sua técnica de pegar aquela tinta direto e misturar na tela, que você vai chegar naquilo que você quer. Então é a sua técnica de como se comportar diante da arte, né? Sim, sim. Mas você entendeu, né? Que se não tiver nada dentro, não vai sair. Não adianta ir lá na costa amalfitana, lá nos penhascos bonitos, olhar aquele mar azul, agora eu vou escrever um livro. Se não tiver nada para escrever, não vai escrever. É melhor comer uma macarronada. É isso aí. É verdade. Muito legal. Muito obrigada pela sua visão aí, por tudo que você nos trouxe. Eu queria agradecer muito a presença sua. E obrigado pela oportunidade também, não? Nossa, e também outra entrevista que já estava sendo marcada há um tempo. Eu confesso que essa pandemia deixou a gente meio de pernas pro ar aí, a gente passou algumas coisas na frente. Enfim, eu acho que o espaço está aqui, gente. Quem quiser participar do programa Amigos da Arte, quem quiser trazer alguma coisa aqui para a gente poder estar compartilhando, seja bem-vindo. Queria aproveitar esse momento também para agradecer os meus patrocinadores, aí, os meus parceiros, né? São parceiros, são as empresas que
fazem acontecer esse programa, que apoiam, né? Que vestem a camisa da arte e da cultura, que é tão difícil hoje em dia a gente ter pessoas que realmente falem, não, essa é uma causa que eu quero abraçar, né? Então eu tenho aí o meu apoio cultural no final do programa. Sim. Vocês vão ver aí a propaganda de todos os meus apoiadores. Eu considero como se eles estivessem aqui comigo, porque é tão importante, né? Você falou dessa minha coragem. Eu tenho coragem porque eu tenho gente comigo, Sim. porque eu não estou sozinha, né? Eu tenho toda essa estrutura familiar, os meus filhos que batalham aqui comigo, que estão sempre fazendo, Sim. essas pessoas amigas, os artistas que aceitam vir para cá também, né? Dar os depoimentos. Claro. Mas parabéns para as pessoas os meus que parceiros, patrocinam, porque demonstra o interesse também em Sim. elevar a arte, né? Fazem para todos, né? Exatamente. Fazem a parte dele ajudando todos, né? Parabéns para eles. Muito obrigada. Olha, então vamos deixar combinado que logo mais estaremos nos reunindo novamente para poder falar, para dar continuidade para a conversa que eu cortei ali atrás, né? Porque eu sei que ele tem todo um outro lado muito interessante para a gente conversar e eu quero poder também trazê-lo então para um segundo programa para a gente poder conversar sobre isso, tá? Só falar e chamar. Parabéns pela sua arte, é maravilhosa, realmente muito bonita. Fico muito feliz de poder contemplá-la e poder estar passando agora para as pessoas. Só para completar, eu estava assistindo uma entrevista da Adriana Martins. Sim, Adriana da TV Cidade Jardim, aqui, nossa parceira. Isso, ela estava entrevistando uma artista aqui de Tietê e ela questionou sobre o que é arte, né? Aí a artista tieteense, a Ana Beth, falou, é o alimento da alma. Você assistiu uma entrevista? Sim. Poxa, antiga essa entrevista. Não sei, mas que tá sempre lá, né? Que legal. Então é isso aí. Muito obrigada, então, pela sua participação. Obrigada a todos que ficam com a gente aí, que acompanham o programa Amigos da Arte. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se inscrever é muito importante para a gente, que vocês se inscrevam no canal, que vocês compartilhem o nosso programa, para nos ajudar a disseminar um pouco mais esses conteúdos, né, e esse mundo aí artístico-cultural. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá. Obrigado. I know you showed me your affection, but I was looking for perfection. So I moved on and on and on to someone new, as if no one knew what I was going through. I know you think I'm just pretending, and that I can't rewrite the ending, but to move on and on and on to someone new isn't how you find the one that I am through with playing games. You are not just a fake. 'Cause 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 'cause
you.
Olá! Eu tenho algo importante para falar para você sobre o futuro do seu filho. Aprendizado prático e divertido é algo que estimula importantes habilidades, como raciocínio lógico, trabalho em grupo e criatividade. Tudo isso é possível através de cursos como robótica, youtuber, programação, desenvolvimento de games e muitos outros. Que tal agendar uma aula experimental? Venha para Código Kid e descubra como tudo isso acontece. Sabe por que faz diferença estudar na educação à distância da Unicesumar? Porque aqui você aprende sem abrir mão dos seus compromissos, como a Ana. Eu estudo nas horas livres e passo mais tempo com a minha filha. Porque você escolhe a graduação dos seus sonhos, tipo a Dani. Hoje eu faço o curso que eu sempre quis e estudo de qualquer lugar. E tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Diz aí, Rodrigo. É, isso aí. Agora eu consigo investir no meu crescimento. Viu só? Estudar na melhor educação à distância do Brasil faz toda a diferença. Matricule-se!